Pare de se enganar. Pare de se enganar. Nós vamos dar sequência a alguns estudos na carta de Tiago. Por favor, então, abram a palavra de Deus em Tiago. Nós vamos, Tiago capítulo 1, 19 ao 27. Sabe, gente, que eu fico muito feliz. Não é sempre, mas é legal quando tem essa sequência, né? O Salmo que o Tide, que o Albertinho e a Yara leram, né? Salmo 8, que fala de como, né? Deus, o salmista, ele clama, né? Mas quem é o homem para que de ti se importe, né? E o louvor, o Márcio, eu quis anotar e eu acabei me esquecendo, né? Mas o louvor, ele seguiu, inclusive, as músicas, né? Para a gente como ser humano, né? Diante de quem é Deus, diante da sua beleza, né? E o amor que Deus tem por nós. E que nada pode separar a gente desse amor. E a gente conhecer e desfrutar desse amor. Nós vamos perceber que ao longo do estudo tem tudo a ver também com esse tema. E isso muito me alegra. Então, Tiago, todos acharam Tiago? Nós vamos do capítulo 1, versos 19 ao 27. Vamos à leitura, então? Isso aí, 19 ao 27. Meus amados irmãos, tenham isto em mente. Sejam todos prontos para ouvir, tardios para falar e tardios para irar-se. Pois a ira do homem não produz a justiça de Deus. Portanto, livrem-se de toda impureza moral e da maldade que prevalece e aceitem humildemente a palavra implantada em vocês, a qual é poderosa para salvá-los. Sejam praticantes da palavra e não apenas ouvintes, enganando vocês mesmos. Aquele que ouve a palavra, mas não a põe em prática, é semelhante a um homem que olha a sua face num espelho e, depois de olhar para si mesmo, sai e logo esquece a sua aparência. Mas o homem que observa atentamente a lei perfeita que traz a liberdade e persevera na prática dessa lei, não esquecendo o que ouviu, mas praticando, será feliz naquilo que fizer. Quero ler de novo. Será feliz naquilo que fizer. Se alguém se considera religioso, mas não refreia sua língua, engana a si mesmo. Sua religião não tem valor algum. A religião que Deus, o nosso Pai, aceita como pura e imaculada é esta: cuidar dos órfãos, das viúvas em suas dificuldades e não se deixar corromper pelo mundo. Até aqui a leitura da palavra de Deus. Olha só, gente, começa o versículo 19 com as seguintes palavras: meus amados irmãos. Que coisa carinhosa, né? Como Tiago, aqui irmão de Jesus, ele se dirige para a igreja que receberia essa carta e por consequência a nós. Meus amados irmãos. Mas eu quero chamar a atenção para vocês o que vem logo depois. Tenham isso em mente. Meus amados irmãos, tenham isso em mente. E eu fiquei pensando, tudo que vem depois, Tiago, ele escreveu, ele gostaria que a gente tivesse isso na nossa mente. Você já passou o dia com alguma coisa na sua mente assim? Sabe aquela coisa que você não para de pensar? Pode ser ruim, pode ser boa, né? Não necessariamente ruim, mas passa o dia inteiro aquele negócio martelando, e aí quando você vai dormir e coloca a cabeça no travesseiro, você ainda continua pensando naquela situação. Já aconteceu, acho que com todo mundo, né? Que bom se assim fosse com a palavra de Deus. Que bom se assim fosse. Se toda vez todo dia, né? A todo momento a gente tivesse na mente a palavra de Deus. E é isso que Tiago quer dizer para nós nesta noite. Que nós tenhamos isto em mente. Mas isso só pode acontecer pela ação do Espírito Santo. Isso só pode acontecer pelo poder de Deus por meio da sua palavra na nossa vida. Então vamos entrar na presença de Deus
em oração, para que as nossas vidas sejam transformadas, né, pela sua palavra. Vamos orar? Amado Deus, Pai, nós estamos diante da tua palavra, Senhor Jesus. Pai, nós carecemos de entendimento, somos pecadores, Pai. Até a nossa compreensão da tua palavra é corrompida pelos nossos maus desejos, pelo nosso pecado, e nós precisamos da iluminação do teu Santo Espírito nesse momento, Pai. E nós, como igreja, clamamos a ti, Senhor Deus, que o teu Espírito venha trabalhar nas nossas vidas, Pai, que a tua palavra, Senhor, que é viva, Pai, que é eficaz, Senhor, que ela venha fazer esse trabalho nos nossos corações, Pai. Que ela venha transformar a nossa vida, Pai, e nos dar o entendimento necessário, Senhor Deus. Para como foi falado no início. Para a gente, Pai, cada vez mais nos tornarmos semelhante à Tua imagem e à Tua semelhança, Pai. E nós clamamos, Senhor, a Ti. Venha ao nosso encontro, Pai. Transforme a nossa vida, Senhor Deus, nessa noite. Nós cremos na ação do Teu Santo Espírito. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Então, pessoal, o texto aqui em Tiago, mantenha a sua Bíblia aberta, né? Nós vamos trabalhar em cima deste texto. Ele começa com um ensinamento que a gente pode dizer que esse ensinamento, ele é até básico. Ensinamento da vovó, sabe? Aquele ensinamento de esteja sempre pronto para ouvir. Tardio para falar, né? E vamos dizer mais tardio ainda para irar-se. E quando Tiago está discorrendo aqui nesses versículos, eu acredito que a aplicação ela não só está nas nossas relações interpessoais, eu e vocês, né, entre nós, mas essa relação ela está também ligada mais profundamente com a nossa relação com Deus, né? Veja bem, nós deveríamos estar sempre prontos para ouvir a palavra de Deus. Em prontidão. Em todo um momento nós deveríamos estar prontos para ouvir o que Deus tem para falar para as nossas vidas, não é verdade? E nós deveríamos pensar muito antes de argumentar, tardios para falar, né? E mais tardio ainda para se irar. Nós deveríamos ser assim, né? Nós deveríamos agir assim diante da palavra de Deus, principalmente, né, quando Deus ele quer corrigir a gente. Quando Deus ele quer falar algo que vai ferir talvez a conduta com a qual nós estamos no momento. Quando a palavra de Deus ela vem e confronta a gente. E aí fica a pergunta, como nós estamos reagindo a isso? Nós estamos prontos para ouvir a palavra de Deus mesmo quando é uma coisa que a gente não gosta muito, né? Nós já argumentamos, não é bem assim, esse negócio aí está no passado, e aí a gente cai na ira, que a ira nada mais é do que você desobedecer, né? Você desobedecer a Deus. Então, quando a palavra ela chega até nós, como nós estamos reagindo? Sabe que aconteceu uma história muito bacana, assim, interessante para esse estudo, né? No geral não foi bacana. Eu terminei a última lição do Abismo Ligado com uma pessoa, infelizmente ela não deu sequência nos estudos, mas algo que me chamou a atenção. Na última lição, Apocalipse 21:8, lá tem, né, várias situações, pecados que desagradam a Deus, e esse é o momento onde que, então no Abismo Ligado, a pessoa, ela é confrontada com a palavra de Deus, com a sua conduta, e a gente vai trabalhando, e um dos aspectos era o casamento, a imoralidade sexual, né, que fala que Deus ele criou homem e mulher e instituiu o casamento, e quando eu falei isso, o cara pulou para trás. O que é isso, esse negócio de casamento? E eu até fiquei meio assim, disse, e agora que eu apanho. Esse negócio de casar, não, mas eu tentei começar a argumentar, mostrar, ficou nervoso. Qual foi a reação dessa pessoa? Diante da palavra de Deus, não foi, eu até disse, olha,
fulano, não sou eu quem está falando, é a palavra de Deus. Né? Não é o Diogo que quer isso, não é a aliança que quer isso, é a palavra de Deus. Mas ele estava pronto para receber a palavra de Deus? Não. Ele argumentou de várias maneiras e por final se irou. Ficou tão bravo que eu pensei que ia apanhar. Você está entendendo? E talvez você está aí pensando, né? Diogo, eu conheço bastante gente assim. Conheço bastante pessoa que tu fala de Deus e a pessoa já começa a argumentar. Sabe, gente, que nós muitas vezes somos assim? Muitas vezes quando nós ouvimos a palavra de Deus, e eu quero fazer um gancho quando o Tiago vai dizer questão da mente, né? Tenham isso em mente. Muitas vezes essa batalha de rejeitar a palavra de Deus, de argumentar, de não estar pronto, argumentar e até se irar, ela acontece na nossa mente. Sabe em que momento? Pode ser agora. Nós estamos ouvindo a palavra de Deus, né? Em certos momentos ela pode confrontar a gente. Mas não é bem assim não. A gente não fala, né, com as palavras, mas na nossa mente a gente já começa assim, não, mas isso aí não é bem assim não. Eu acho que é diferente. Sabe o que a gente está fazendo? Argumentando com Deus, discordando de Deus, e muitas vezes se irando. E até, né, muitas vezes a gente está assim, nossa, que estudo, né? Se fulano tivesse aqui, aí sim, né? Essa palavra é para ele. Deus, ele quer falar com quem essa noite? Com quem? Conosco, comigo, né? Então, pessoal, uma vez eu li um livro, né? Que eu estava estudando, lendo muitos livros, eu li um livro e o título do livro é Como Ler Livros, né? Então, brincadeira, precisa ler um livro para aprender a ler livros, né? E um desses capítulos ele dizia algo interessante, que nós nunca devemos, logo no começo do livro, ficar brigando com o autor, debatendo com o autor, porque a leitura vai se tornar pesada, né? A gente não vai mais absorver o que se deve absorver, e no final das contas, muitas vezes a gente nem termina de ler o livro. Ele disse que nós temos que ler todo o livro, certo? Para depois então argumentar e conversar. E com Deus é assim. Sabe o que eu ouço? Olha gente, muito entre os jovens, muito. Deus é homofóbico. Aí eu converso, mas onde que está isso na Bíblia? Não sei, mas Deus é homofóbico. Mas não conhecem qual o versículo? Antes de conhecer, a gente o quê? Debate com Deus. Então nós, antes de conhecermos a Deus, nós discutimos com Deus, nós discordamos de Deus. Então pensa, gente, na área que talvez você tenha alguma dúvida na sua vida, não seria interessante conhecer mais? Não seria interessante você estudar mais, conhecer mais, para depois discordar talvez, para depois conversar? Então muitas vezes nós já criamos uma barreira na nossa mente, a qual impede, né, de nós conhecermos mais a Deus. Nós criamos uma barreira e nós não nos aproximamos de Deus. Criamos uma bengala espiritual. E quando nós discordamos muito de Deus, muito da palavra de Deus, não é bem assim, os tempos são novos, nós deixamos o que Tiago está querendo dizer aqui, que a maldade ela prevaleça no nosso coração. Olha o versículo 21, gente. Acompanhem comigo aí, por favor. Alguém gostaria de ler na NVI? Isso aí. Então, portanto, livre-se da impureza e da maldade que prevalece no coração de vocês. Limpem isso. Conheçam a Deus. Preste atenção, sublinhem o seguinte trecho. Aceitem, me ajudem aí, pessoal. Aceitem humildemente a palavra implantada em vocês. Aceite humildemente. Isso quer dizer que nós devemos ser ouvintes humildes. Ouvinte humildes. Entender
que a palavra de Deus é maior que nós. E entender que Deus, né, que o querer de Deus, que a vontade de Deus para a nossa vida é maior do que nós, é maior do que nós entendemos, é maior muitas vezes do que nós compreendemos. Por isso que o salmista vai se questionar, né? Mas quem que tu, Deus, para se importar com nós? Nós pequenininhos, né? Deus é um Deus maior. E aí nós cantamos no louvor que esse Deus é um Deus de amor. Então quando nós compreendemos isso, nós vamos aceitar a palavra de Deus como? Com humildade. Nós vamos aceitar a palavra de Deus humildemente. A palavra de Deus, ela é eterna, gente. Para hoje, para ontem, para sempre. Imagina comigo aqui, contextualizar. Tem uma família, pai e mãe, lá, bonitinho, casados. Uma família estável, joia. O pessoal dedicado a Deus, né? Uma família que você olha e diz, nossa, que joia essa família. E eles têm 2 filhos. Gêmeos da mesma idade. Estão imaginando comigo, hein? O que acontece? Um filho é um filho humilde. Ele obedece o pai e a mãe. O pai e a mãe dizem para ele, filho, não anda com essa turma. Filho, estuda. Filho, cuida isso. Filho, cuida aquilo. Ele até pode, certa vez, fazer uma cara feia, mas ele entende que o pai e a mãe dele, que os desejos do pai e da mãe dele é o melhor para a vida dele. Ele obedece, né? Esse filho, o pai e a mãe, humildemente. Mesmo muitas vezes discordando, ele diz, tá bom, pai, tá. Agora o gêmeo, o outro, mesma idade, igualzinho. O rapaz é rebelde. Toda hora batendo de frente, por que você não sabe isso? Por que você não sabe aquilo? Eu não vou fazer isso aqui porcaria nenhuma. O que é essa coisa aqui? Vocês estão pegando no meu pé. Na época de vocês era diferente, agora é aqui assim. Não anda com isso, vai... Ele é rebelde, não obedece os pais, toda hora discutindo. O pai diz, não anda com aqueles caras lá. Não, são parceiros, são meus parceiros, vou... Vamos ser sinceros. Qual dos dois? São igualzinho, mesma idade. Vai enfrentar mais dificuldade na vida? Teimoso. Qual que vai ter mais provações? Qual que vai cair mais em cilada, em problema? Sejamos sinceros. Qual? O rebelde. Aquele que não obedece, aquele que está sempre querendo argumentar, não é assim. Gente, é uma coisa tão óbvia, né? A gente parar para pensar, o filho rebelde, ele vai quebrar a cara, certo? Tem um versículo bonito na Bíblia que diz, não chamo mais vocês de servo ou escravo, agora vocês são filhos. Né? Amigos de Deus, filhos de Deus. O que a gente era antes de Jesus Cristo? Criaturas. Nós passamos a ser filhos de Deus. Que filho que você é? Que filho que nós somos? Que recebe a palavra humildemente, está pronto para receber a palavra, filho humilde, obediente. Seu rebelde. Nós somos filhos de Deus. Deus, Ele nos ama como filhos. A pergunta é, que tipo de filhos nós somos? Aceitar com humildade a palavra que foi implantada em vocês. Implantada, né? Nós recebemos como filhos humildes a palavra de Deus, que ela é o quê? Implantada em nós e poderosa para salvar. Interessante que Jesus, ao longo do seu ministério, ele usa muitos exemplos orgânicos para falar da grandeza do reino de Deus. Ele usa exemplos orgânicos. E aqui, Tiago, talvez ele possa estar pegando esse ensino de Jesus da parábola do semeador. Porque ele diz que a palavra, quando vocês recebem ela humildemente, ela é implantada no coração de vocês. Lembra lá da parábola do semeador? Tem 4 solos. O cara vai lá, planta, um por determinada coisa não cresce e tal.
Só um, que nasce e dá fruto. Se a palavra de Deus ela é implantada no nosso coração, é uma planta, né? Ela deve dar o quê? Frutos. Nós plantamos, né? Uma pessoa que quer viver da agricultura, ela vai lá, planta uma planta, quer ver frutos, né? Ela quer ver frutos. E Jesus usa essa ilustração. Tiago ele usa essa ilustração. E eu estava lembrando uma situação que ocorreu lá em casa. Sabe pé de jabuticaba? Aquele, que fica a frutinha grudada no caule, né? E aí eu disse, pai, uma vez uma fruta boa, isso tempo atrás, uma delícia, eu ganhei de um amigo meu. E aí eu fui comprar, né? Na fruteira, achei muito caro. Eu disse, meu Deus do céu, o preço dessa jabuticaba aqui, tá louco, eu falei, pai, né? Aí gringo é fogo, né? Vai fazer o quê? Pai, planta lá, porque comprar não dá, né? Não, e o que é mais engraçado, o pai foi lá, plantou e não tinha jeito daquela planta dar fruto. Misericórdia, todo final de semana eu ia lá e olhava a planta e nada de fruto, e nada de fruto, e nada de fruto. Uma hora eu e o pai a gente conversou, vamos cortar fora. A planta estava com 3 metros, já fazia uns 5 anos, eu acho, que o pai tinha plantado. Até eu fui falar lá com o Dani. Disse, Dani, o que é? Ele disse, não, tem umas pequenininhas assim, estão dando fruto, né? Então, quiser planta com fruto, tem que ir lá no Dani. E aí, eu disse, mas 5 anos isso aqui. E aí, só para, né, a do vizinho cheia, né? Do vizinho cheia, a minha nenhuma. Aí eu olhei um vídeo, pesquisei, tinha que podar ela. Cortar. Escolhi a época certa lá, que o cara induziu no vídeo. Ó, você vai nessa época... Poda ela, mas era uma poda meio assim, digo, vou matar a planta, coitada dela, né? E fui poder, até meu pai chegou e disse, chega que senão não dá mais. Adivinha, 1 ano depois, mais ou menos, começou a produzir os primeiros frutos. Deus, ele usa exemplos orgânicos para falar do reino de Deus, para falar da nossa vida espiritual. Se nós não estamos dando frutos, uma ocasião ou outra, Deus vai dar uma podada, né? Deus vai dar uma puxadinha lá para ver, será que vai começar a produzir algum fruto? A palavra ela foi implantada, né? Vocês lembraram de alguma passagem? Quando Jesus diz, eu sou figueira, e vocês são os ramos que não produzem fruto, vou podar. Né? O que Jesus está querendo nos dizer, né? O que Deus está querendo nos falar com essa passagem, é que não adianta a gente ser só ouvinte, só ouvir a palavra de Deus. Coisa boa, eu fui no domingo, né? Lá, uma palavra boa, né? O louvor estava... Isso não resolve, gente. Isso não muda. Nós devemos receber a palavra, recebê-la com humildade, estar pronto, né, para receber essa palavra com humildade. E ela vai ser implantada pelo Espírito Santo. E ela vai produzir o quê? Frutos. Versículo 22, alguém lê, por favor. Sejam praticantes da palavra, e não apenas ouvintes, enganando-se a si mesmos. Gente, gravem esse versículo. Se for esse assim, se vocês quiserem lembrar alguma coisa do estudo esta noite, este versículo. Sejam praticantes da palavra. Se vocês têm uma caneta, grifem praticantes da palavra. E não apenas ouvintes, enganando a vocês mesmos. Todo mundo já foi enganado, né? Ninguém gosta de ser enganado, mas todo mundo já foi enganado, eu acho, infelizmente, né? Agora eu fiquei pensando, a gente se enganar é brincadeira, né? Como que nós podemos nos enganar? Ouvindo a verdade, né? Sabemos o que é correto. Essa é a vontade de Deus para a nossa vida. E como que a gente se engana espiritualmente? Não praticando, né? A gente engana a nós mesmos. Nós mentimos para nós mesmos. Presta atenção, aqui não está falando de coisas grandes, gente. Está falando de coisas pequenininhas, do dia a dia. Coisas que são óbvias, né? Digamos assim. Coisas fáceis para entender.
E eu estava pensando algumas coisas em casa, orando, e Deus me falou as seguintes, né, instruções, né, que eu lembrei. Por exemplo, coisas do dia a dia. Você é pai e mãe, certo? O que Deus fala sobre a criação de filhos? Poxa, se interesse por esse tema. O que Deus diz? Como devo me portar com meu filho? Orar, interceder por ele? Vou comprar uma Bíblia lá infantil, vou ler junto com ele, vou trabalhar no evangelismo, vou instruir ele pelo caminho do Senhor. O que Deus pensa sobre isso? Maneira prática. O que Deus fala sobre família, né? Qual é o meu papel como homem? Qual é o meu papel como mulher? O que Deus se agrada dentro do meu lar? E aí tem tantos materiais, né, gente? Palavra de Deus, estudos. Vai aqui na biblioteca, você vai encontrar um monte de material, isso tudo vendo preço de custo, que fala sobre diversos temas. Aí você chega lá, eu quero ver sobre casamento. Não tem. Falem com as meninas aí, Sofia. Sofia, eu quero um livro sobre casamento. Tu tem algum livro cristão que fale sobre casamento, né? Procurem conhecer qual é a vontade de Deus, certo? Tomadas de decisões, né? Qual é a vontade de Deus para determinada situação da minha vida? O que eu devo fazer? Será que nós cristãos tomamos decisão a queima-roupa? O que Deus espera, né? O que Deus espera do casamento? A gente, como cristão, como pessoas que entregaram a vida para Cristo, nós devemos nos lembrar que Deus, todas as áreas da nossa vida, as pequenininhas, né, elas são guiadas por Deus. Devem ser guiadas por Deus. Sabe uma coisa muito triste que acontece, infelizmente, muitas vezes? É quando o casal ele chega ou para o líder de célula, ou, né, chega até por alguém do presbitério, um casal chega, nós estamos se separando. Mas como? Semana passada estava tudo bem, eu vi vocês, eu digo, nossa, que casal, e assim estão se separando. Não, tu não sabe, Diogo. É 3 anos que o bicho está pegando lá em casa. Mas 3 anos. Esperou quase se separar, ou já se separando para procurar ajuda. Vocês estão entendendo? Nós devemos colocar todas as coisas de Deus nessa direção. Todas as coisas da nossa vida na direção de Deus. Caso contrário, se nós não praticarmos a palavra de Deus, né? Seja no nosso casamento, seja na nossa família, seja no nosso trabalho, nós estamos nos enganando a si mesmo, né? Fazendo um parênteses aqui, nós não temos prédio, nós não temos templo. Por quê? Porque a igreja é nós, é no dia a dia. Ela não deve, a igreja, o cristianismo, ser vivido, né, só aqui no domingo ou só na célula. Deus, Ele está presente na nossa vida a todos os momentos e nós devemos assim colocar em prática. Sabe, gente, que eu estava pensando, e assim eu acho que falta fé para a gente obedecer a Deus. Falta fé. E a gente deve pedir para Deus fé. Fé para obedecer. Porque muitas vezes Deus diz, meu filho, e isso aqui é o melhor para você. Aí nós argumentamos, né? Muitas vezes na nossa... Não, Deus, não é que o negócio aqui já está encaminhado, entendeu? Está tudo certo, já é um tempo, sei lá, tantos argumentos ou desculpa que a gente usa. Mas Deus está dizendo, isso aqui é o certo. Falta fé, sabe por quê? Fé é a gente dizer, Deus, eu vou abrir mão disso aqui. Porque eu sei quem tu és. Eu sei que tu é um pai amoroso. E eu vou confiar em ti. Está aqui. Estou confiando em ti. Né? Fé é confiança. É confiança que Deus ele vai suprir todas as áreas da minha vida. Mesmo que eu tenha já tudo prontinho aqui, Deus diz, ó, isso aqui não. A palavra de Deus mostra. Eu quero de forma diferente. E aí qual que é o problema? Nos falta fé para obedecer. Depois a gente tem que criar coragem. Sabe por quê? Para assumir as consequências do pecado.
Daí tu tem que criar coragem para pedir desculpa, para resolver o problema, para reconhecer que errou, porque daí depois não tem coragem, né? Aí falta coragem, tem que pedir Deus, tem coragem. Porque a gente não pode ficar só com o pecado, né? A gente tem que reconhecer que era e acertar. Aí a maioria não quer. Depois nós temos que pedir para Deus coragem para isso. Então é melhor a gente ficar na obediência. Outro ponto importante que eu quero destacar, eu estava essa semana conversando com um casal, muito joia. Eles me chamaram, Diogo, nós estávamos... teve um negócio do estudo aí de domingo que a gente ouviu, a gente ficou pensando e tal. Eu só não conversei com eles antes, me esqueci se eu podia falar o nome deles, mas muito joia a situação. Me chamaram lá, Diogo, eu e minha esposa, a gente ficou matutando aqui sobre as coisas que a gente ouviu do estudo domingo. E tem algumas coisas que eu quero conversar. Beleza, fui lá, tomei um café, coisa maravilhosa. Olha só, um casal que ouviu o estudo e ficou conversando sobre as coisas, sobre a vontade de Deus. E aí a conversa foi. E aí um outro ponto, que não é esse, né? Mas era sobre uma questão de uma estátua. Eu já tive essa conversa com várias pessoas, né? Que sempre é uma dúvida, né? Mas não é um santo, mas é uma estátua de não sei o que lá. Mas é um pingente, alguma coisa, tem isso em casa. O que eu devo fazer e tal. E aí eu sou sincero. Eu não sei se esse objeto, se essa estátua, ela vai ter algum poder, assim, que vai, né? Que vai trazer alguma coisa para dentro da tua casa. Sinceramente, eu não sei. Mas de uma coisa eu sei. Deus não se agrada. Deus é contra essas coisas. Está na palavra de Deus. E aí, legal, que esse casal falou, Diogo, também penso assim, para nós isso não faz diferença. Nós não sentimos nada de ruim com isso aí. Mas é a vontade de Deus. E o que a gente faz? Obedece. Se estão entendendo que muitas vezes o sentimento... mas eu estou sentindo, eu não estou sentindo. Não é a questão do que eu estou sentindo, mas a questão do que o que Deus quer. O que o nosso Pai, Ele quer. Qual é a vontade de Deus para determinada coisa? Mas eu não sinto nada. Porque se a gente vai para o sentimento, misericórdia. Vamos pecar direto, né? Aí largou tudo, porque se a gente vai pelo que sente, né? Vocês estão compreendendo que a vontade de Deus não está só no âmbito das emoções, né? Versículo 23 e 24, nós somos informados, né? Do que se assemelha a pessoa que pratica a palavra de Deus e aquela que não pratica. 23 a 24 eu vou ler. Aquele que ouve a palavra, mas não põe em prática, é semelhante a um homem que olha a sua face num espelho e logo depois de olhar para si mesmo, sai e se esqueceu da sua aparência, né? Quando a gente tem contato com a palavra de Deus, o que a gente absorve? Ou a gente sai e já esquece, né? É legal o exemplo que Tiago usa aqui. Você já se perguntou para que serve um espelho? Né? Você já se perguntou? Um espelho, ele serve para se avaliar. Para a gente se avaliar. Para ver se tem algo de errado, né? Ninguém sai de manhã ou para uma reunião, né? Todo descabelado, remelento, assim, vai para uma reunião importante. O que a gente faz? Se avalia no espelho 2 ou 3 vezes. Pelo menos os homens 2, 3 vezes, né? Mulher um pouquinho mais. Tem homens que mais também. A gente se avalia, a gente olha no espelho para ver se está tudo certo. O que está dizendo que nós devemos ter? Um espelho espiritual, gente. Eu e você, nós devemos ter um espelho espiritual. Nós devemos se olhar para o espelho e dizer, Deus, será que a minha vida, ela está conformada à tua palavra? O que tem de errado aqui que eu possa acertar?
Você está se olhando no espelho, você olha, pá, tem algumas coisas que eu preciso, vou passar mais um pouquinho de gel, vou arrumar um negocinho aqui. É a mesma forma, é um espelho espiritual. Nós devemos nos olhar e não simplesmente esquecer o que a gente viu. Você tem feito isso? Avaliado a sua vida? Um momento muito importante é a ceia. Um marco para mim na minha caminhada cristã é a ceia. Toda ceia eu participo e antes de tomá-la, sabe o que eu faço? Olho no espelho espiritual. Olho no espelho espiritual e avalio a minha vida. Todos nós deveríamos fazer isso frequentemente. Porque se a gente demora para avaliar a situação, quando a gente vai ver, o negócio está quase irremediável. Graças a Deus que não existe, negócio irremediável para Jesus. Mas muitas vezes a nossa vida espiritual vai descambando, de tal forma que quando a gente para organizar a casa, é complicado, é muita coisa. Então é interessante, é importante nós avaliarmos a nossa vida espiritual constantemente. Versículo 25, e esse também eu quero que vocês gravem ele, o 22 e o 25. Olha só que maravilha, alguém gostaria de ler, por favor? Eu quero focar nisso aqui, eu já vou indo para o final, tá, pessoal? Versículo 26 em diante, o 26 e o 27, Tiago ele vai falar, se alguém se considera religioso, cristão, não refreia sua língua, engana a si mesmo. Só contexto histórico, para o judeu, a língua era o membro, o órgão menor que tinha. Então ele não está falando especificamente, ou só do falar, mas ele está falando assim, gente, vocês não estão conseguindo dominar a menor coisa do corpo de vocês, quem dera as maiores. Por isso que eu estou dizendo que Tiago, ele fala aqui das coisas pequenas do nosso dia a dia. Ele está dizendo, gente, o menor órgão, língua, vocês deveriam controlar ele. Vocês não estão controlando, imagina o resto, tá? Mas vamos focar no 25. Preste atenção, gente. O homem que observa atentamente, ele está pronto, ele é humilde, ele recebe a palavra de Deus, Observa o quê? A lei perfeita, que traz o quê? Me ajudem, por favor. Que traz a liberdade. E quem, persevera na prática dessa lei, não esquecendo o que ouviu, mas praticando, será feliz naquilo que fizer. Sabe, gente, eu fiquei pensando, nós realmente conhecemos a Deus? Será que a nossa concepção de quem é Deus é realmente certa? Se o nosso Deus é um Deus de amor, é um Deus justo, é um Deus bondoso, Ele nos ama a ponto de entregar o seu Filho Jesus por nós. Ele nos ama a tal ponto, de entregar o seu Filho. Esse Deus que Ele é amor, que Ele é justiça. Qual a dificuldade que nós temos de obedecer a um Pai assim? Por que nós lutamos tanto? O nosso Deus, o Deus que nós conhecemos, não é um Deus tirano. Não é um Deus vingativo. Não é um Deus, irado, como nós lemos no Salmo, como nós cantamos, é um Deus de amor. Ele demonstra o seu amor por nós dia após dia. Lá em Mateus 7:11, tem uma passagem que diz assim, Jesus diz, vocês, homens, está falando de nós, vocês são maus. Mesmo assim, vocês sabem dar boas coisas aos filhos de vocês. Quem dera o Pai de vocês, que é o amor verdadeiro, não vai dar coisas boas? Por que nós lutamos tanto em ser obediente? Por que nós argumentamos tanto? Qual é a dificuldade? Nosso Deus é um Deus de amor. Falta fé?
Confiança? O que falta entregar? Deus, Ele nos chama para uma vida de liberdade, de amor. Eu nunca vi alguém chegar, em alta idade e ter entregado a sua vida para Cristo e se arrepender. E tenho certeza absoluta, ponho a minha mão no fogo, que nunca vou encontrar. Nunca vou encontrar. Nós somos filhos obedientes, que recebem a palavra de Deus com humildade. Deus, Ele nos ama. E se nós conhecemos esse Deus de amor, nós não vamos ter dificuldade em obedecer. Nós vamos se entregar para esse amor e não mais nos enganarmos. Vamos orar? Amado Deus, nós mais uma vez te louvamos, Senhor Jesus, por esse tempo maravilhoso, Pai. Que nós vimos a Tua palavra, Senhor, e que nós devemos praticar ela, Pai. Muitas vezes nos falta fé, Senhor Deus, muitas vezes nós nos esquecemos que Tu é um Deus de amor, misericordioso, que nos ama incondicionalmente, Pai. Que quer o melhor para nós, Pai. Quer nos dar uma vida estável, Pai. Uma vida equilibrada, Senhor Deus. Uma vida de bem-aventuranças, Pai amado. E nós nos esquecemos disso, Pai. Porque muitas vezes nós seguimos o mundo, nós seguimos, Pai, os intentos de Satanás, nós seguimos a nossa carne, Pai. Senhor Jesus, o Senhor Deus sonda todo o nosso ser, todo o nosso íntimo, todo o nosso pensamento, Pai, todos os nossos desejos, e eu te peço, Senhor, sonda o nosso coração nesse momento, Pai amado. Que nós venhamos, Senhor, a entregar tudo, Pai, e procurar ter uma vida de obediência, praticando a Tua palavra, Pai, e sendo verdadeiros, Pai, contigo em primeiro lugar, Deus, e com nós mesmos, amado Deus. Nos conduz para essa vida de amor que o Senhor tem proposta para nós, vida em abundância, Pai, que está debaixo da Tua vontade, Pai, e que nós tenhamos esse coração humilde, quebrantado, Senhor Jesus, para Te obedecer, Senhor. Te agradeço e Te louvo, Pai, pelo Teu amor, Pai, que é inexplicável e que se renova dia após dia. Te louvo, Senhor Jesus, pelo Teu amor. Em Teu nome que nós oramos. Amém. Amém, pessoal. Vivamos o amor de Deus nas nossas vidas e uma semana abençoada para todos nós aí.